Há muito tempo, certos dias ou épocas do ano são compreendidas como impregnados de algum tipo de infortúnio ou má sorte. Atualmente, o encontro do dia 13 com a sexta-feira é repleto de lendas e crendices que deixam os mais supersticiosos de cabelo em pé. Imagine uma sexta-feira 13 de agosto. Como se não bastasse isso, o cinema norte-americano tratou de imortalizar esta data com uma sequência de filmes de terror, protagonizada por Jason, um serial killer que ataca nesse mesmo dia. Contudo, poucas pessoas sabem dizer qual é a verdadeira origem da sexta-feira 13. De fato, as possibilidades de explicação para esta crença se encontram difundidas em diferentes culturas espalhadas ao redor do mundo. Uma das mais conhecidas justificativas dessa maldição conta que Jesus Cristo foi perseguido por esta data. Antes de ser crucificado em uma sexta-feira, o salvador das religiões cristãs celebrou uma ceia que ao todo contava com 13 participantes. Há pessoas que ficam com medo em toda sexta 13. Elas imaginam que algo ruim pode acontecer e por isso preferem se resguardar e evitar cruzar com gatos pretos, quebrar espelhos, passar por debaixo de escadas e outras crendices que dão azar. Mas por que esse dia é tão temido? Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. A sexta-feira 13 é considerada um dia de azar no Brasil, nos países anglo-saxões e em várias nações europeias. O número 13 era considerado portador de má sorte em várias culturas ocidentais, assim como a sexta-feira. Por isso, quando os dois se coincidiam, as pessoas acreditavam que as chances de algo sair errado se multiplicariam. Esta crença popular tem origem nas lendas nórdicas, nos costumes do Império Romano e no cristianismo. Mas como surgiu essa superstição? Um dos primeiros indícios que temos contra o número 13 está numa das histórias narradas na mitologia nórdica. Certa vez, houve um banquete para 12 convidados do Valhalla, a morada dos deuses. Loki, filho de Odin, apareceu de surpresa, indignado por não ter sido chamado à festa. Como gostava de pregar peças, Loki instiga seu irmão cego Hoder a matar Balder, um deus muito querido por todos. Hoder atira uma flecha e mata Balder, o que causou uma profunda tristeza entre as divindades. Desde então, muitas pessoas acreditam que traz azar ter 13 pessoas sentadas à mesa. Mais tarde, quando o cristianismo começou a fazer as suas primeiras conversões, as deusas nórdicas foram transformadas em bruxas. Suas práticas foram consideradas obras do mal e os padres começaram a dizer que a deusa Frida, esposa de Odin, se reunia na floresta com mais 11 companheiras e o próprio demônio, a fim de lançar maldições sobre a humanidade. Desta forma, se reforçava a má fama do número 13 dentro da cultura escandinava. Os romanos consideravam o 12 como um número perfeito. Afinal, 12 eram os signos do zodíaco, os deuses do Olimpo e as constelações. Por outro lado, o 13 quebrava esta harmonia. A sexta-feira também não era bem vista, pois era o dia quando eram realizadas as execuções dos condenados à morte. Não por acaso, Jesus Cristo foi crucificado numa sexta-feira. Por isso, os romanos evitavam fechar negócios e se casar na sexta-feira. A morte de Jesus após a Santa Ceia reforçou a superstição que traz má sorte ter 13 convidados à mesa. Com o advento do cristianismo, a sexta-feira passou a ser considerada um dia aziago, pois Jesus Cristo havia sido morto nesse dia da semana. Desta maneira, a Igreja Católica recomenda os fiéis a refletirem sobre a paixão de Cristo, seu sofrimento e sua morte na sexta-feira. Também o mito dos 13 convidados à mesa foi reforçado com o fato de que na última ceia estarem presentes 13 pessoas, Jesus e seus 12 apóstolos.
Igualmente, no livro do Apocalipse, no capítulo 13, o autor descreve a besta que será responsável pelo fim dos tempos. Mais um motivo para que os supersticiosos vissem nesta dezena uma fonte de males inesgotáveis. Cumpre dizer que essas interpretações são feitas por pessoas que não tinham estudos e que a igreja nunca aprovou estas associações. Afinal, os cristãos acreditam na providência divina e não na sorte ou azar. Na Idade Média, houve um dia 13 particularmente funesto. Em 13 de outubro de 1307, o rei da França, Felipe IV, o Belo, mandou prender os cavaleiros templários e seu grande mestre, Jacques de Molay. No final do processo, os membros da Ordem do Templo morreram queimados na fogueira. Há ainda outros fatos associados à cultura cristã que associam o 13 e a sexta-feira como um dia de má sorte. 13 é a marca da besta. O número 13 é indicado como a marca da besta no livro do Apocalipse. É também visto como um número imperfeito se comparado ao número 12, que aparece em referências bíblicas. 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, por exemplo. O dia em que Adão comeu o fruto proibido, Adão e Eva teriam comido a maçã proibida, o fruto do conhecimento, em uma sexta-feira. O dia em que Caim matou Abel. Foi numa sexta-feira que Caim teria matado seu irmão Abel. 13 de janeiro de 1939. Houve um terrível incêndio que matou mais de 70 pessoas na Austrália. É considerado o maior incêndio da história desse país. 13 de dezembro de 1968, o governo militar no Brasil decretou o AI-5, ato institucional que retirava direitos do povo brasileiro e permitiu que ocorressem diversas torturas e assassinatos. 13 de outubro de 1972, ocorreu a queda nos Andes do avião que levava a equipe uruguaia de rugby. A tragédia deu origem ao livro Sobreviventes, A Tragédia dos Andes, e ao filme Alive, Vivos, de 1993. Apesar de todas essas histórias acerca da sexta-feira e do número 13, em muitas culturas as crenças são bem diferentes. Na numerologia, por exemplo, o 13 é associado ao número 4, devido à soma de seus dígitos, 1 mais 3, sendo que esse é um número de sorte e harmonia. Para os antigos egípcios, o 13 também é relacionado à vida eterna. No jogo de tarô, esse número é relacionado à morte, através da carta Arcano 13. Entretanto, para as culturas antigas, a morte não é necessariamente algo negativo, pois pode ser interpretada como um ponto de virada, uma grande transformação. Portanto, essa carta do tarô também tem a simbologia do renascimento. Vale lembrar que cada sociedade tem seu folclore, o que torna as crenças dos povos muito diversas. Mas, e para você? A sexta-feira 13 te traz sorte ou azar?